Estamos ao vivo, mais uma vez, né, com relação aos implementos das Semanas Municipais de Combate à Intolerância Religiosa aqui no estado da Paraíba. Hoje temos aqui, né, a presença mais que especial das células, das seccionais do Fórum Diversidade Religiosa Paraíba e Campina Grande, com o Tiago Rodrigues e com o Willamis, que é da seccional de Cabedelo. Eu hoje estou representando a seccional de João Pessoa. Então sejam super bem-vindos. Aqui a gente vai falar sobre a dinâmica que a gente está tendo com relação à construção dessas semanas. Então vocês vão entender que João Pessoa não é a única cidade que vai estar trabalhando em agosto essa perspectiva, né, da Semana Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, mas Cabedelo e Campina Grande também. Sejam bem-vindos, queridos. Né? O querido pastor Willamis, faça a sua apresentação, querido. Fique à vontade. Boa noite a todos, a todas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, nossos amigos, colaboradores, pessoas que sempre nos acompanham por nossas redes sociais pessoais e que reconhecem também o trabalho do Fórum a nível estadual, não é isso? Saudações ao meu querido amigo Saulo, ao querido amigo Tiago Rodrigues. É uma satisfação imensa estar partilhando esse momento com vocês dois, nesse diálogo e até um pouco de esclarecimento, né, uma prestação de contas, né, a gente pode dizer assim, do trabalho que vem sendo desenvolvido quanto Fórum da Diversidade Religiosa estadual e nas seccionais de Cabedelo e de Campina Grande. Então é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa noite. Tiago, querido, pode fazer sua apresentação, fique à vontade. Bom, gente, boa noite. No qual eu saúdo os demais membros do fórum, ao querido pastor Williams, aqui da secção Norte Cabedelo. Eu sou o Iaô, ou Tiago Rodrigues, como eu sou conhecido aqui em Campinas, sou representante da célula daqui de Campina Grande, e dizer que para mim é uma grande honra dessa roda de diálogos do fórum, até como uma prestação de conta do nosso trabalho e mostrar como é que está sendo feito um pouco essa luta contra a intolerância religiosa, a favor de uma integração religiosa nas nossas comunidades. E também eu acho importante falar um pouco sobre também, é bom que eu traga um pouco sobre os problemas que a minha comunidade passa enquanto candomblé, enquanto banda, ser religião de minoria. Então, eu agradeço o espaço e deixo ao pessoal do candomblé, da Umbanda, da Jurema, meu colofé, meu saravá, minha bênção aí a vocês, bênção para quem for de bênção e saudações aos demais. Queridos, a gente está aqui para, né, conversar um pouco e explicar para as pessoas, como o pastor Williams falou, né, das perspectivas que as nossas cidades têm com relação à implementação das leis, né, que são diferentes, têm números diferentes, foram também colocadas em anos diferentes em pleito, e como é que foi esse processo, né, da gente com relação à construção, à montagem, a ver os entes públicos, né, como vereadores e vereadoras. Então, eu queria que vocês explicassem para quem está assistindo a gente como é que foi, né, a abertura que a gente conseguiu, né, tanto em Cabedelo, João Pessoa, como Campina Grande, essa perspectiva, né, para a implementação desses projetos de leis. Né, aqui, por exemplo, foi de uma forma indicativa. Eu queria saber com vocês como é que vocês conseguiram, né, esse suporte. A gente sabe que a primeira cidade, a gente não pode deixar de sempre relembrar isso, a primeira cidade no estado que implementa a Semana Municipal de Combate à Intolerância Religiosa foi a cidade de Puxinanã, né? O Babá Rafael, que é a representação da seccional da cidade de Puxinanã, foi que conseguiu, né, furar o olho das outras cidades, né, como da Grande João Pessoa, de Campina Grande. E a gente não pode, claro, deixar de lembrar, né, Puxinanã e os dois processos que já estão acontecendo, tanto em Santa Rita quanto em Bahia, tá certo?
Então, vou começar com o pessoal de Cabedelo, né? Lá onde a gente dança sempre é a cobra de Cabedelo, toda vez que vai nos eventos. E brincadeiras à parte, querido Will, fica à vontade para contar como é que foi o processo aí, viu? Ok, Saulo, gratidão. Então, Cabedelo, eu acho que não diferente de outras cidades, a qual já tem a Semana Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, começou ou foi atiçada por um ato de intolerância religiosa, né? Há alguns anos atrás, no terreiro de Pai Joelso, onde a Prefeitura Municipal da cidade derrubou o terreiro dele com a colocação que existiam denúncias, mas o mesmo não tinha sido procurado, enfim, não havia um diálogo, né, entre a prefeitura e a comunidade terreiro de Pai Joelso. Com isso, foi feito um movimento quanto ao Fórum Estadual para que a prefeitura desse explicações e devolvesse tudo aquilo que foi tirado na brutalidade. Com o tempo, né, ele conseguiu ganhar a causa, mas, como falávamos anteriormente, antes do início dessa live, a intolerância religiosa, ela reverbera não apenas nas nossas comunidades religiosas, elas reverberam principalmente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso coração, e como lideranças religiosas, sim. E aí, Pai Joelson, ele preferiu sair do município de Cabedelo, ele não se sentiu mais à vontade, não se sentiu bem, né? E a gente compreende, né, as razões dele que levaram a se afastar desse município, deixando aí uma grande quebra para o povo do axé dessa cidade de Cabedelo. Com isso, a Igreja da Comunidade Metropolitana também estava em processo de fundação aqui no município de Cabedelo. Ela já existia, mas estava em passos bem estreitos, ainda bem engateando, né, como diz a história. Não tínhamos, inclusive, uma liderança religiosa. Éramos apenas um grupo de oração que se juntava para louvar e, enfim, bem dizer ao nome do Senhor, e como irmãos comungamos do mesmo pensamento. Com o advento da minha aclamação como pastor da comunidade, eu sempre tive essa sensibilidade pelo respeito às demais lideranças religiosas e às demais fés. Tenho uma tradição vinda do catolicismo, onde não me encontrei, onde vivi intolerância religiosa e acabei procurando em outras comunidades o acolhimento e o respeito. Até que então, dentro da ICM, me foi dado esse espaço de acolhimento, amor e respeito, e que me mostrou que eu podia ser quem sou e adorar ao meu Deus Altíssimo. E o que acontece? Acabo em um dos encontros conhecendo a pessoa do bruxo, e não da liderança religiosa Saulo Gimenez. E conversando com ele, conversando sobre o fórum, eu me peguei várias vezes sentado na sala daquele bruxo, que eu não canso de dizer, muitas vezes Saulo é muito mais cristão do que muito cristão que eu vejo aí. Saulo é muito mais budista do que muito budista aí, né? É muito babalorixá do que muitos babalorixás que eu conheço, enfim. Se existe uma pessoa que remete a essa pluralidade de fé e o respeito, e não é rasgação de seda, Saulo, é você, que você tem toda essa amizade, todo esse jeito de dialogar com todos nós e trazer todos à sua casa para um bate-papo tão gostoso e a gente partilhar de momentos maravilhosos que a gente nem quer que acabe, né? E aí o fórum foi sendo instituído em Cabedelo, porque aí eu convidei Mãe Graça, né, a Dona Graça de Iemanjá, a conhecer o Saulo e a fazer junto comigo essa militância aqui em Cabedelo, e puxamos essa diversidade religiosa. Não é fácil, vou dizer que é fácil, não é, e até hoje não é fácil. A gente não consegue juntar toda a diversidade religiosa dentro do município, ainda há arestas, ainda há muros que foram construídos há centenas e milhares de anos
e não é com um ano e meio de fórum aqui em Cabedelo que a gente vai conseguir simplesmente derrubar todo esse muro. Mas a gente já consegue ter uma expressão bondosa dessa diversidade religiosa, e a gente quer cada vez mais que as pessoas se aproximem por essa luta. E aí, quanto Igreja da Comunidade Metropolitana, todos os anos, a gente tem a mesa de diálogos. E ano passado, em fevereiro, no aniversário da igreja, nós fizemos uma sobre diversidade religiosa e respeito. E aí nós convidamos 5 vereadores para apresentar a lei da Semana Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. De cara não participo disso, não acredito e ponto. E nenhum representante se colocou à disposição. Na semana da mesa de diálogos, conversei mais próximo a uma pessoa que tem uma sensibilidade humana muito grande, que é o Jonas Pequeno, e ele disse que nessa data ele não poderia, mas iria mandar, né, uma assessoria dele, a ouvir toda a propositura, e ele iria pensar assim com muito carinho. E ficamos muito felizes que no dia 13 de junho de 2019, do mesmo ano, a lei foi apresentada e foi aprovada na Câmara Municipal de Cabedelo. Com o advento da lei ficar em junho e a semana ser em agosto, ficou muito próximo. Começamos a nos organizar para celebrar na Semana da Consciência Negra. E aí a gente começou uma articulação junto à Prefeitura Municipal de Cabedelo, na pessoa da Cíntia, né, que é secretária de Assistência Social, e chamamos comunidade de terreiro, budista, né, o próprio Ivo, ele veio participar também, você, Saulo, esteve conosco, e nós conseguimos realizar nessa Semana da Consciência Negra também a primeira caminhada contra a intolerância religiosa pela paz. E também conseguimos fazer a culminância da Semana da Consciência Negra. Né? Foi um momento ímpar, né? Toda a diversidade religiosa, elementos do alimento sagrado de cada diversidade religiosa em praça pública, desmistificando o jeito de ser de cada comunidade, que não tem nenhuma comida ali que é do demônio, como é colocado, né? Tiago sabe muito bem disso, ele vive essa experiência, né? Como é colocado. Nós tínhamos a comunidade muçulmana muito bem representada pela minha querida irmã Welly, dá um abraço para ela, que veio também trazendo o alimento sagrado de sua religião, do Islã, e a gente teve um espaço de falar um pouco sobre cada diversidade religiosa e o que ela representa na vida dessas pessoas. E esse ano a gente também tivemos a felicidade, lógico, de remontar a festa de Iemanjá depois de 10 anos de intolerância religiosa, a qual ela foi deixada de ser celebrada no nosso município. E pasmem, tivemos intolerância religiosa durante todo o processo de construção, tivemos intolerância religiosa no dia que a caminhada ia sair de um bairro aqui da cidade, e nós tivemos intolerância depois dessa caminhada. Mas, como eu costumo sempre dizer, nós resistiremos, porque nós somos um povo de minorias, que na verdade não somos minoria, nós somos a maioria que constitui a nação brasileira. Nós fazemos o diferencial e por isso nós não podemos nos calar. Nós vamos cada vez gritar mais forte, que nós necessitamos de respeito, assim como respeitamos o sagrado do outro e o universo do outro, que a gente quer o nosso espaço, que é de direito. E esse ano estamos nesse projeto de todos os dias trazer uma liderança religiosa do município, ou que tem um trabalho dentro do município, com diversidade religiosa, trazendo aí à tona, né, a Lei 1979/19, que fala justamente sobre a Semana Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. Então, todos os dias, uma liderança religiosa ela é colocada aí nos vitrais de nossas redes sociais, é feita publicação,
manifestando a lei e dizendo que nós estamos atentos à lei que é nossa de direito e que vamos militar sobre ela. E aí deixo aberto o convite, né, a comunidades que ainda não fazem parte do fórum na seccional Cabedelo, que são da comunidade Cabedelo, e fazer uma ressalva, Saulo, que eu acho pertinente a esse momento que a gente vive. O Fórum da Diversidade Religiosa, e aí eu posso dizer isso com toda a garantia, com toda a ressalva, a nível de Estado, ela não é política. Ela não é politiqueira. Nós não temos partido político. Nós fazemos uma militância por essas lideranças religiosas, pelo que nós vivemos, por nossos templos que são apedrejados, pelas críticas que nós vivemos pelas redes sociais, nos nossos trabalhos e no nosso cotidiano. Não temos políticos de estimação. Se você que é político está nos vendo e quer somar, beleza, seja muito bem-vindo. Mas o fórum, ele não tem um cunho eleitoreiro e jamais vamos permitir que o fórum tenha esse cunho. É muito importante a gente fazer essa ressalva. Temos lideranças religiosas que não se aproximam por conta de lideranças políticas e que nos atrapalham, inclusive, na autonomia como fórum, porque querem nos talhar, querem nos silenciar. Nós não vamos nos silenciar. Nós estamos aqui em prol de um bem comum de toda a diversidade religiosa e resistiremos. Então, o trabalho de Cabedelo, ele existe, ele acontece e está aqui para somar com todas as pessoas que queiram somar conosco. Oi, Elamis, querido, você é perfeito na fala, né? A gente nunca pode esquecer que o trabalho que as seccionais têm e o contexto estadual é esse, é de construção de política pública. Uma vez alguém perguntou, mas o ato em si não é político? De vocês se juntarem e criar política? Ele só não é político eleitoreiro. Ele não entra dentro de um espectro político. Né? A liberdade e o respeito ao diverso é isso. Por exemplo, nós temos amigos, né, que são de espectro de direita, são de espectro de esquerda, e eles se respeitam no processo de construção. Porque é isso que a gente tem que ter. Né? As pessoas, às vezes, elas acham que a gente precisa tomar uma bandeira, né, para poder fazer militância social, e a gente vem mostrando ao longo desses 6 anos, vamos completar 7 meses que vem, né, de resistência, de labuta, de dor, de choro, mas que recompensa, né, essa luta em trazer guerreiros e guerreiras conosco para esse trabalho. Né? Porque, por exemplo, começamos em João Pessoa essa sementinha. E olha só, a gente já tem seccional em Cajazeiras, seccional em Campina Grande, em Cabedelo, em Bahia, no Conde, Santa Rita, Puxinanã, Soledade, Sapé. Olha o tanto que a gente conseguiu ao longo desses 6 anos, eu brinco, infectar com esse vírus positivo, né, que é a luta real, não é uma luta imaginária, não é uma luta politiqueira. Né? Você deixa isso bem claro na sua fala, Will. Eu tenho que só alinhavar, porque nós somos o que somos, o trabalho da gente é esse. E a gente precisa somente que as pessoas respeitem, como a gente respeita. Né? As pessoas dizem assim, mas vocês não respeitam o trabalho dos outros. Não, a gente nunca fala mal do trabalho dos outros. A gente, às vezes, só tem que dar só uma peada, porque como fala mal da gente, a gente precisa se programar a também mostrar o nosso trabalho. Né? Eu costumo dizer, olha, você quer ver a diferença? É só acessar as redes sociais da gente. Não paramos. Somos incansáveis. Enquanto um tiver fôlego, o trabalho continua. E essa é a perspectiva que a gente tem. Né? Mas, para não me alongar, né, Tiago, fala também um pouquinho da perspectiva da seccional de Campina Grande, né? Como é que foi feita essa construção do projeto de lei que vocês têm aí, para a gente poder também ter esse entendimento de como é que Campina Grande está preocupada, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, Campina Grande está sendo a campeã de vagas no Estado, né? Infelizmente, uma cidade que sempre foi progressista, sempre respeitou o direito
processo e não tomar consciência. É aquilo que a gente tem como perspectiva de construção. Infelizmente, parece que de uns anos para cá isso vem decaindo. E o Campina Grande tem preocupado muita gente. Então, por favor, fica à vontade de falar para quem está assistindo como é que você em Campina Grande. Bom, gente, boa noite a todos. Aqui em Campina, o negócio é um pouco complicado. Por coincidência, começo, bem dizer, aqui de Campina, foi com um ataque ao... Eu tenho 4 anos de iniciação no candomblé, ou seja, sou considerado Iaú, que é o cara que eu sou virante, como é falado, assim, que é a pessoa que incorpora a energia dos orixás e recebe algumas entidades. Então, é o cargo que eu recebi quando eu fiz o ritual de iniciação. Então, por coincidência, com casos do destino, o terreiro que eu sou iniciado, que é o terreiro de Paiantu, de Oxalá aqui de Campinas, é atacado por coquetéis molotovs, pouco tempo assim que eu começo a frequentar o candomblé, e uma pessoa da minha família de santo, por coincidência, o pastor ele me citou o caso, que é o caso de Rafael de Manjá, que ele é meu tio de santo, ele foi feito pela minha avó de santo, derrubaram o terreiro dele com trator, que foi um caso que acabou coincidindo com a minha entrada na militância do fórum, junto com o Saulo. Foi o contato que eu tive primeiro com o fórum, através do meu pai, que estava sendo assessorado, na época, a doutora Laura Bercó, por Saulo, para Erivaldo. Então, eu fui praticamente jogado dentro dessa questão, porque meu pai sempre costuma dizer que eu tenho as costas muito largas, aguento muita pancada, então ele me colocou como teste, meio assim, meio que como teste de ferro dessa luta dentro do terreiro. Então, eu comecei a ver esse processo de intolerância, eu não sofria muito esse processo até eu entrar no candomblé. Então, quando eu comecei a ver esses ataques e eu comecei a participar de alguns eventos mais de dentro aqui em Campina, como, por exemplo, Campina é uma cidade um pouco complexa para você militar nessa área, principalmente da intolerância religiosa, porque aqui você encontra movimentos políticos travestidos de movimentos religiosos. É uma coisa totalmente diferente. Então, coisas que eram tidas como progressistas, Campina até começo da década de 90 era conhecida como a Suíça brasileira, uma terra extremamente de inverno do Brasil, que tinha o encontro da nova consciência, né? Eu não considero que tenha mais o encontro da nova consciência, depois eu explico para vocês o porquê. Eu que cheguei aqui em 2005, vi esses eventos definharem ao longo do tempo, por causa justamente disso que a gente combate no fórum, que é essa questão de certos alinhamentos políticos. Então, existe uma diferença muito grande de você fazer uma ação política e de você fazer uma ação politiqueira. Nós não fazemos ações politiqueiras. Então, essa é a diferença. Então, aqui dentro nós não temos partidos, nós representamos o quê? Um direito constitucional, que é o direito à livre escolha. Então, o que acontece? Eu comecei a me juntar com outras pessoas aqui em Campina e comecei a ver muitas coisas assim complicadas, como, por exemplo, aqui temos as associações por conta das religiões de matriz africana, as federações que não fazem nada, o encontro da nova consciência, um grupinho fechado, que não religiões, é sempre aquele mesmo grupo. E aí foi entrando e saindo do grupo político aqui, e com o domínio de uma certa religião aqui, de uma instituição, que é a VINAC, que hoje em Campinas só existe um evento, que é o Encontro para a Nova Consciência Cristã. Os outros eventos começaram a definhar. Então, eu tive que fazer alguma coisa. E uma coisa que chamou muita atenção, apesar de a célula daqui ainda estar se estruturando, somos 2 pessoas, eu, o Ramon e o Saulo, sempre acompanhando o nosso trabalho, com apoio também de pastor Iamos, entre outros líderes. Mas aqui em Campina está meio complicado. O fórum ele já teve uma grande conquista, que foi a semana de intolerância religiosa, a semana contra a intolerância religiosa, que nós conseguimos instituir aqui, que é em agosto. Estamos estruturando junto com o Movimento Negro daqui de Campina e com outras denominações religiosas, para que a gente possa fazer um evento único aqui em Campina.
sendo replantada num novo formato, sem questões políticas. Aqui em Campina, se nós olharmos, não tem como você analisar a questão religiosa fora da questão política, por causa disso que eu falei para vocês no começo da minha fala. Os políticos travestidos de movimento religioso, 90% da Câmara de Campina Grande de Vereadores, ou seja, que deveria ser o local do povo, onde o povo se expressa, ele é totalmente confessional. Então, o que é que a gente vê? A gente vê uma polarização, principalmente de religiosidades neopentecostais. Então, inclusive, quando a gente conseguiu aprovar a semana contra a intolerância religiosa aqui em Campina, que é a lei, se eu não me engano, 11.547, que a gente conseguiu com muito esforço, eu tive que fazer algumas pressões, tive que fazer algumas movimentações. Infelizmente, quando eu digo políticas, mas assim, de ações, eu conversei com algumas lideranças do Candomblé, da Umbanda, da Jurema, para que a gente pudesse fazer pressões aqui, para que a gente pudesse aprovar essa lei, e algumas religiosidades também cristãs, enfim, esse movimento que de certa forma não se propunha político, mas se propunha, sim, de certa forma, de liberdade religiosa, mesmo assim, de culto, a gente conseguiu com muito esforço aprovar a lei, mas por incrível que pareça, na semana que a gente conseguiu aprovar a lei, 2 leis de retrocessos foram aprovadas juntas, para vocês entendam como é que andam as coisas aqui em Campina, que foi teve numa semana só, e 15 dias depois já teve outro ataque pior, assim, um tempo depois, 15 dias, não, acho que quase 4 meses depois. As 2 primeiras leis foram uma lei extremamente moralista que teve aqui, que é de ataque às religiões de matriz africana também, que foi proibir atividades teatrais aqui na cidade, ou atividades culturais que mostrem alguma parte, eles são representados, ou seja, as mulheres, por exemplo, se você pega um Oxum, ela é representada como corpo feminino, não tem nada de vulgar, mas você nota para onde está indo a confessionalidade do negócio. E ainda teve a outra, que foi a Semana de Integração Evangélica na cidade, que foi aprovada. Mas não é evangélica de evangelismo, mas evangélica de neopentecostalismo, que é um movimento muito forte que tem aqui, que domina a Câmara. E um tempo depois veio o ataque final, que foi o ataque ao movimento que já foi derrubado, inclusive, na Justiça. O Fórum tem também um papel importante nessas derrubadas dessas leis, entre aspas, que o prefeito daqui colocou, que estamos sempre na vanguarda dessa questão e acompanhando. Essa última lei que colocaram, só para terminar a minha fala, para não me estender muito, foi proibida de entrada de pessoas sexuais, que não seja masculino e feminino, ou seja, por exemplo, as pessoas trans, se elas se consideram trans mulher, ela não pode entrar num banheiro feminino, ela tem que entrar no masculino. Que não tem de gênero, né? Que também está ligada à religiosidade. Sempre um ataque aqui em Campina, ele é sempre direcionado às religiões de matriz africana, que trazem muito dentro da cidade esse tipo de diálogo. Não só as religiões de matriz africana, como algumas lideranças cristãs também, católicas, que também trazem esse debate aqui dentro da cidade, que tentam ser silenciados. E por incrível que pareça, só para vocês verem como esse trabalho do fórum é interessante, inclusive foi a primeira experiência que eu tive com política, bem dizer, o mesmo vereador que ajudou a aprovar a Semana de Diversidade Religiosa, que fez a campanha, inclusive, não colocando fórum também na linha de frente, inclusive eu já dei uma chamada nele com relação a isso, foi o cara que ajudou a aprovar essas outras 3 leis. Então, só para vocês verem, assim, mais ou menos como é interessante o trabalho que a gente faz e esse diálogo que a gente tenta fazer aí nessa costura que a gente tenta fazer para que a liberdade religiosa ela seja cumprida. Isso deixa uma dicotomia, né, muito grande quando a gente fala sobre o papel do ente público, né? A tua fala, Tiago, né, para quem está escutando, tem que ter o entendimento de que você não está falando contra as religiões neopentecostais, né, os cristãos neopentecostais. Você está falando contra o aparelhamento religioso dentro do ambiente laico,
né, em que a minha religião, a sua ou a de Will, ela não deveria estar, porque os nossos fundamentos, os nossos dogmas, né, como a gente fala, a gente fica sempre brincando, né, dogma não se discute, né, preceito não se discute, porque isso é de cada uma expressão religiosa. Até o Heronides fez aqui uma pergunta, eu vou aproveitar, Heronides, e também já arrematar, tá certo? A pergunta, né, que ele fala é a diferença entre a intolerância religiosa e o dogma, né? E isso que está acontecendo em Campina Grande já deixa para você a sua resposta, né? O dogma religioso, ele é uma coisa que é individual, ou, claro, quando você se reúne em grupo, né, o dogma ele passa a ser deste grupo, só que ele não representa a maioria, ele representa aquele grupo, né? O tabu religioso, o dogma religioso, o preceito, como as pessoas queiram falar. E nesse momento, a gente tem que entender de que a minha realidade espiritual não é a realidade espiritual da maioria. Até porque as próprias expressões dentro do cristianismo neopentecostal são muito diferentes, né? Elas têm diferenças bem sensíveis e elas acabam também sendo diferentes dentro desse contexto, né? E elas precisam também ser levadas em consideração. É por isso que a gente prefere também evitar muita generalização, né? A gente precisa entender que fundamentalista religioso, ele não é um ente religioso, ele não representa uma expressão religiosa, ele representa o fanatismo, tá? E aí entra na questão da intolerância religiosa. A intolerância religiosa é crime, é um crime de ódio. Ele pode ser a um objeto, ele pode ser a uma pessoa, ele pode ser a sensação, né, que dá prazer em você ir ao local de culto. Então, essa questão de intolerância religiosa é quando afeta justamente o dogma das pessoas no cerne deles, naquilo que a Constituição garante, né, não só a Constituição, mas como o Código Penal também assim o faz, da proteção a esse sistema de crença. Tá? Então, aquilo que o Tiago coloca com relação à preocupação a Campina Grande é também das outras cidades da Paraíba, porque nos orgulha muito saber que Campina Grande sempre foi, né, uma cidade a levantar a bandeira do diverso. E quando eu falo diverso dentro da questão espiritual, dentro da questão das religiões. Mas a gente nota, como o Tiago falou, que de uns anos para cá, né, a gente tem visto um certo estrangulamento do Encontro para a Nova Consciência, e isso preocupa não só as pessoas de Campina Grande, mas as pessoas das outras cidades também, que sempre no carnaval utilizavam essa opção super válida, assim, poxa, de engrandecer mentes, né? Quantas vezes a gente não foi para lá, né, para poder participar da caminhada? Quantas vezes a gente não teve a perspectiva de reconhecer outras expressões religiosas nessa caminhada e de provar aquele delicioso sorvete não, picolé, que a comunidade Hare Krishna faz com todo carinho para distribuir para as pessoas. Então, essa sempre foi a perspectiva. Infelizmente, Tiago, né, isso também vem do próprio formato, né, do encontro, né? Eu creio que depois que houve aquela abertura para todos aqueles mini-eventos, né, aqueles mini-encontros, eu acho que acabou o macro se ruindo e, assim, perdeu-se uma perspectiva de trabalho, né? É uma crítica que eu faço, porque desde que cheguei a João Pessoa, eu vou a Campina Grande, vou ao encontro, já tive a oportunidade de palestrar, tá? E, assim, a gente que há 10, 15 anos atrás via um auditório lotado, uma pitada de gente sentada no chão, porque não tinha espaço, e hoje você vê espaçamento entre as pessoas que estão assistindo, né? Essa preocupação, ela é latente, claro, também com a organização do evento, que sofre, porque nós sabemos que depois que o Encontro da Consciência Cristã chegou a Campina Grande, parte do que as pessoas tinham como armar junto à prefeitura recursos, ela foi reduzida a ponto de que quase é bem mingado, né, o processo. E a gente sabe que encontros desse porte, eles são encontros que geram um número, né, muito grande de recursos. O pessoal tinha, por exemplo, o pessoal de São Paulo, do Rio, de Brasília, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso também acabou influenciando em muito, né, o processo. Eu sei falar uma coisa. Aí que está o problema, só antes um pouquinho
pastor Eumenes falar, só fazendo um complemento à tua fala, Saulo, que é essa questão mesmo da politização desses movimentos, porque o que começou a ruir o encontro da nova consciência foi quando a organização quis criar uma ONG para gerir o evento. Então, tirou da sociedade civil, o ideal era que continuasse com o lado ou do município, como deve ser um evento desse porte, ele deve ser, acho que pelo um Conselho de Cultura, que os órgãos pudessem opinar, os participantes pudessem opinar sobre como seria gerido o evento, e aí ser respeitada a questão do dinheiro que a gente paga de imposto, ele ser aplicado nesse evento, que é direito realizar esse evento, como outros eventos que acontecem aqui na cidade. Mas o que é que se começou a fazer? Quando politizou-se o movimento, fechou-se num grupo, esse grupo é um grupo que ele permanece até hoje, aí o formato... esse formato desses mini encontros não é que tenha separado, compartimentado, eu acho pelo contrário, como se fechou num grupo muito pequeno e que esse grupo, de certa forma, ele quis politizar o encontro da nova consciência, não que o ato não fosse, eu digo, politizar na questão da politicagem. Então, cada vez que uma prefeitura entrava, um prefeito de um grupo diferente entrava, ou de outro prefeito, e sucateava o encontro, até o momento que ele se encontra agora, reduzido praticamente eu acho que 0,5% do que ele já chegou a ser, entendeu? Então, como eu tinha feito a minha fala, um problema muito sério aqui em Campinas foi essa questão de politizar uns eventos que eram voltado para direitos humanos, voltado para a liberdade religiosa, para a qualidade cultural daqui da cidade, ou seja, principalmente como encontro da nova consciência, que você já tem figuras como Paulo Coelho, Monja Coen, participando aqui da cidade, e hoje você encontra os mesmos palestrantes sempre, não que não tenha uma qualidade, mas cansa você ver a mesma pessoa 10 anos, assim, repetido, e aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos contatos, fazendo aquelas mesmas coisas. Então, o que acabou fazendo? Acabou esvaziando o evento, e o evento acabou perdendo todo aquele poder de trazer pessoas e fazer a discussão, fazer a caminhada, que expunha muito o ataque muito ataque de intolerância religiosa. Então era uma coisa que movimentava a cidade nesse sentido também, era onde as determinações religiosas tinham poder de fala, tinham poder de expressão também, e acabou basicamente nada. Então essa questão que eu sempre bato na tecla, que são movimentos políticos que se travestiram de movimentos religiosos, e na verdade não são movimentos religiosos, é isso que eu estou querendo deixar claro, são movimentos políticos e políticos com bandeiras definidas e grupos políticos definidos. E que vem, né, só continuando a fala, e que vem se estreitando em todo o lastro do país, né? Vem se estreitando isso em todo o lastro do país. Me foge a pessoa que fez a pergunta aí da diferenciação entre dogma e intolerância. A gente vai bem para o lado plural, bem para o nosso cotidiano. Muita gente para 3 horas da tarde e vai rezar o Santo Terço. 3 horas da tarde. Mas se um filho de santo, um iaô, pegar e usar o seu branco, aos seus fios de conta, na sexta-feira, ele é impedido de, inclusive, entrar para trabalhar. Então, o dogma religioso, ele fica para minha igreja, para minha congregação, para minha comunidade. Ele não representa a laicidade do país. O país é laico, o país é plural. Então, quando eu falo sobre a intolerância religiosa, é o nosso cotidiano, é o cotidiano de Saulo, que muitas vezes teve e tem que negar a sua identidade religiosa a trabalho, a fim de estudo, seja o que for. Quantas vezes Tiago não teve que quebrar um preceito, inclusive, de um dia sagrado, por ser quem ele é, pela sua expressão de fé, porque as pessoas se sentem ofendidas. Quantas vezes minhas irmãs do Islã tiveram que tirar o seu véu para poder andar na rua, e a gente vê isso cotidianamente. É um dogma que representa uma parte, um grupo,
mas que quer esmagar as outras. Ou o que eles dizem minoria, que eu insisto e persistirei em dizer, não é minoria, é uma grande maioria. E aí fala no ditado popular, tem muita gente que se diz religioso até agir e pouco apertar. Porque aí esses grupos que vivem a intolerância são os que vão estar de porta aberta para eles baterem a hora que for. E detalhe, é obrigado a abrir. Porque tem a sensibilidade e o respeito ao seu sagrado. Então, há uma dicotomia muito grande, crescente nesse país. A intolerância religiosa, ela não é algo tão distante de nós. Estamos falando aqui de cidades vizinhas, João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Bahia e Santa Rita. É nossa vivência. Quando a gente faz esse diálogo com o ensino religioso, que a gente levanta essa bandeira, que sejamos ouvidos como lideranças religiosas, é para a gente começar a passar para as pessoas e fazer como é que eu posso dizer, uma explicação muito melhor do que é a vivência da expressão religiosa, do que é um dogma, o meu dogma, o dogma de Saulo, toda religião ela vai ter um dogma, um preceito, vai ter uma nomenclatura diferente, tem suas regras, é um dogma, só que representa ao meu povo, ao povo que está comigo, do meu lado. E aí eu lembro, a que nível vai o dogma? Olha só, o dogma de uma religião e a forma, a conduta que o outro vê. Em Cabedelo eu sou pastor, e aí todo mundo sabe, sou pastor de uma comunidade inclusiva, ela é aberta. Nós celebramos casamento hétero, casamento LGBT, a gente tem casamento, independente de quem vai se casar. Quem tem que se ofender ou achar bom ou ruim é quem vai estar se casando, quem vai estar fazendo esse elo. Então, quando somos chamados a celebrar essa união, esse amor, nós celebramos independente de. Quando fomos levantar a bandeira da comunidade de terreiro que estava desacreditada, pasme, de 15 terreiros na cidade de Cabedelo para fazer a festa de Iemanjá, para retomar, só 3 tiveram a coragem, disseram, nós vamos. Mas quantas vezes no percurso eu, pastor de uma comunidade, que não sou de terreiro, segurei a mão e disse, nós vamos, não vamos desistir. A gente não pode deixar que o nosso medo nos silencie. Quantas vezes eu vi Mãe Graça chorar e dizer, não vamos conseguir. E eu disse, vai conseguir sim. Nem que saia um pastor, um bruxo e uma catimbozeira, como o povo costuma chamar, uma mãe de santo, na frente, levando, puxando o carro com Iemanjá. E aí eu me lembro e foi o que aconteceu. Então aí lá vai Saulo, todo de preto, do lado do carro de Iemanjá, segurando. Se alguém tacar lá perto, eu jogo de volta. Estou aqui como escudo. Eu estou aqui como escudo. E eu para um lado para o outro, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Chega aqui, é o povo que está querendo expressar a sua fé, a sua religiosidade. E quão bonito foi. E, Saulo, eu me arrepio todo, porque eu lembro cada segundo dessa caminhada. A gente estava na metade da caminhada, todo mundo dizia, a caminhada é longe, que é 1,5 km e tal. Na metade dessa caminhada, Tiago, parecia que nós tínhamos acabado de começar. Mas a alegria desse povo, conta até agora esse momento, eu me arrepio ao lembrar da alegria, por eles poderem viver o seu sagrado. Mas aí a gente ouviu, ele é pastor, pai de santo ou é catimbozeiro? O que ele é? Ele é padre, pelas vestimentas, o que finalmente essa criatura é no universo? Bem, na fila do pão, não sei, porque eu não estou na padaria. Mas eu sou uma pessoa que vou lutar e vou militar até enquanto eu puder por esse universo sagrado e religioso. Porque eu conheço um Deus que está acima de mim, que ele, primeiro, ele tem múltiplas faces. Eu vejo a face sagrada do divino aqui, na minha frente. Eu reconheço isso na sociedade e na forma que cada um ele adora o seu divino e o seu sagrado.
E um dos relatos que a gente ouve nos vídeos que a gente fez sobre a Semana de Combate à Intolerância Religiosa, a grande maioria diz que religião é vida. Nós vivemos porque nós acreditamos e não podemos deixar jamais de acreditar e deixar ser silenciados, cerceados por um dogma de um ou de outro. Eu acredito nesse sagrado que acolhe a todos e a todas. Aqui na Igreja da Comunidade Metropolitana, não só de Cabedelo, mas do Brasil, nós reconhecemos Deus como Deus e deusa da vida, porque ele é plural, ele é face sagrada na humanidade, como lá Gênesis diz, que nós somos sua imagem e semelhança. Se nós somos imagem e semelhança, eu vejo esse Deus nesse bruxo, que é muito bonito, né? O bigodinho dele. Eu vejo Deus nessa expressão desse bruxo, eu vejo Deus nessa expressão de Tiago, esse amigo maravilhoso, que eu tenho tão distante, mas tão perto de mim, nas nossas lutas, nas nossas inquietações. Eu vejo Deus em cada pessoa que está aí falando, criticando, incentivando, questionando. Eu percebo Deus. Eu percebo o sagrado, como cada um queira chamar, independente de. Então, quanto fora da diversidade religiosa, o que a gente quer é respeito. Outra coisa, há uma diferença entre respeito e tolerância. Tolerar o outro é passar no seco, você me engole. Não. Nós respeitamos e queremos ser respeitados. Do mesmo jeito que qualquer padre, pastor, tem o direito de ir à rua, pregar em praça pública, inclusive, eu quero ter o direito de meu terreiro sair na rua e tocar o meu atabaque, a minha macumba, para o meu divino. Do mesmo jeito que o outro tem direito de carregar a sua cruz, a sua pedra sagrada, ou o que for, eu quero ter o direito de usar meu hijab, eu quero ter direito de usar meu fio de contas. É disso que estamos falando, não é de dogmas. Nós estamos falando do pluralismo. E é isso que as pessoas precisam entender e começar a respeitar. Se não acredita, beleza. Tamo aí, vamos seguindo. Mas eu respeito. E é por isso que a gente sofre, inclusive na nossa militância. Tiago sofre intolerância, ela acabou de sofrer essa semana intolerância e vem sofrendo intolerância. Eu vivo sofrendo intolerância porque sou gay, sou pastor e abraço. Eu digo que eu sou um pastor espiritualista. Eu sou um pastor espiritualista. Porque eu aprendo a respeitar cada dia mais esse sagrado quando eu me encontro com meus irmãos. Eu tenho em casa o Alcorão, eu tenho em casa o Evangelho segundo Kardec, eu tenho em casa a minha Bíblia Sagrada, versão Ave Maria, eu tenho a minha Bíblia Sagrada numa versão protestante, e eu quero cada vez mais aprender do sagrado do outro, porque quando eu aprendo, eu respeito. O que a gente vive, eu não sei se meus irmãos vão comungar desse pensamento, porque eu acredito que vão. O preconceito, ele precede a falta de conhecimento. E estamos aqui, quanto Fórum da Diversidade Religiosa, para transmitir conhecimento e amor. E dizer para você que está do outro lado da telinha, você não está só. Enquanto existir o Fórum da Diversidade Religiosa Paraíba, seccional Cabedelo, seccional Campina Grande e outras seccionais, a gente pode bater no peito e dizer, você não estará sozinho e sozinha, porque nós estaremos juntos, de mãos unidas. Tem aquele velho ditado, ninguém solta a mão de ninguém. Não, ninguém solta a xícara de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém deixa de abraçar ninguém. É o cafezinho, né? Então, todos vamos estar sempre juntos e misturados e unidos. Porque nós queremos transmitir o conhecimento. E quando eu transmito o conhecimento do meu sagrado, Tiago transmite o conhecimento do sagrado dele, o Saulo transmite o conhecimento do sagrado dele. Eu permito que o outro abra sua mente, pluralize o seu conhecimento e
comece a derrubar esses muros que nos separam, que você vai compreender que tem mais coisas que nos unem do que aquilo que nos separa. Muito mais coisas nesse pluralismo religioso que nos une do que aquilo que nos separa. E vou tornar, só para terminar minha fala e também não me estender demais, que o professor fala, viu? Pastor é que fala mesmo. Vou tomar a fala que eu tive no culto passado de domingo. Vamos lembrar que o Cristo, quando ele se fez homem na terra, por permissão do sagrado divino Deus, ele foi morto e assassinado por lideranças religiosas. Por um povo que se levantava como tem se levantado, em desrespeito ao sagrado e divino do outro. Precisamos abrir nossas mentes para a compreensão da mensagem maior do amor. Do amor. Do acolhimento. E é isso que a gente quer fazer. Você falando agora da questão da caminhada que a gente fez para Iemanjá, né? Você falou, né, da questão de lembrar cada segundo. Tem um momento na caminhada que a gente está indo perto da linha férrea. Tá? Chegou um momento que nós estávamos perto da linha férrea e tinha uma série de casinhas bem antigas. E tinha uma senhorinha de uns 80 e poucos anos. Ela não devia ter mais que 85, mas você via que ela era muito idosinha. E depois de 15 anos, né, ela pôde ver a estátua de Iemanjá de novo passar em cortejo para ir para a praia, né, para a festa de Iemanjá. E essa senhorinha, ela estava sentada numa cadeira, não era de balanço, era aquelas cadeirinhas, né, de fita. E ela levantou, assim que o carro embocou próximo à casa dela, ela botou a mão no coração, ela pediu a bênção, eu escutei, porque eu estava do lado do carro, eu escutei ela pedir, minha mãe me abençoe. Eu pensei que eu não iria mais ver a senhora antes de morrer. Olha só, o sentimento religioso de uma pessoa que foi impossibilitada por conta do proselitismo, do fanatismo de outras pessoas. Né? Uma senhorinha que, já com seus 80 e poucos anos de idade, teve forças o suficiente para se levantar e pedir a bênção daquela divindade que estava ali passando, né, no cortejo. E isso marca a gente. Você fala, né, da questão da gente, às vezes, ultrapassar os limites religiosos, né, os nossos tabus, os nossos dogmas, mas são os nossos dogmas e os nossos tabus que sempre se modificam nessa questão. Né? Eu passei a ser um ótimo sacerdote depois que eu comecei a andar com outros sacerdotes. Né? Eu bato muito no peito com orgulho com isso. Não são sacerdotes da minha tradição religiosa, são sacerdotes de outras vertentes, sabe? São membros de comunidades. Poxa, a gente tem que citar aqui monge Taixim, tem que citar o diácono Mailton, o pastor Bruno Pontes Costa, o pastor James, o pastor Aldson, sabe? A Equeditânia, a mãe Isabel, gente, eu esqueci o nome de alguém, eu estou lá. Dulce, a irmã Rosângela, que é do Islã xiita, Soraya, irmã Wélida, irmã Ana Zélia, irmã Carolina, que são do Islã sunita, sabe? O Hugo Borges, a esposa dele, Sheila Borges, que são do centro israelita da Paraíba. Gente, olha só, a Dona Verônica, gente, são pessoas incontáveis que compõem o fórum. Né? Pronto, Babá Rafael de Puxinanã, Babá Paulo Marcelo de Sapé, deixa eu ver quem mais aqui, que eu já falei da mãe Isabel de Santa Rita, deixa eu ver quem, pelo menos citar as seccionais, né? Mãe Gisele do Conde, são pessoas que acreditam e que constroem essa pluralidade, sabe? É o Tiago e o pai dele que está lá em Campina Grande. Ele estava aqui assistindo, viu? Eu não sei se você viu o Lula aqui que apareceu, era ele, viu? Pai Antunes, que é um fofo. Nossa, Pai Antunes,
eu vou dizer isso para as pessoas que estão assistindo, se hoje eu luto com mais afinco, se hoje eu tenho essa questão de levantar a espada para o bom combate, é graças ao Senhor. Né? Infelizmente, o Senhor passou por um processo tão difícil, tão danoso, né? Porque o seu terreiro ser queimado, o Senhor ser apedrejado, o Senhor ter que sair da sua casa. Isso, como a dona Verônica fala do Ubuntu, da empatia, eu senti na minha própria pele. E se hoje eu não tento deixar as pessoas caírem na mesma, é por conta do Senhor, porque eu não tive tempo de estar aí para combater essas pessoas más que fizeram isso. Né? Eu cheguei depois, mas o Senhor, né, como pedra balizante da gente, saiba que enquanto a gente tiver fôlego, como o pastor Williams falou, a gente não vai deixar que isso aconteça com outras pessoas. Tá? Não escreva, não, que eu estou vendo se eu escrever aí embaixo, não escreva, não, senão vai acabar chorando. Mas o pai Joelson, que aconteceu com o pai Joelson em Cabedelo, né, em que houve, pela prefeitura, né, da outra gestão, esse impacto negativo, nós fomos lá, batemos a Fátima Fonseca, né, também estava assistindo a gente. Nossa, ela sabe o quanto foi difícil, o quanto foi você bater com uma estrutura institucional e mostrar que houve crime sim, e que houve vilipêndio, pegar os atabaques, pegar os IBAs, levar para um depósito. Sabe? Se coloquem no lugar dessas pessoas que sofrem, sabe? Vamos ter empatia. Eu não preciso ser agressivo com o outro por ele ser diferente, não. Eu preciso ter o entendimento dessas pessoas. A professora Genise ontem, ela falou que o processo dela de construção como professora, né, do ensino religioso melhorou muito no momento em que ela pôde abrir essa perspectiva de conhecer, né? Ela quebrou os paradigmas, quebrou a questão de querer temer ao diverso, ao desconhecido, e ela pôs isso para os alunos dela, e hoje você tem alunos, né, que quando alguém vai palestrar, ele já tem na ponta da língua perguntas que deixam você assim desconcertado pela idade que eles têm, sabe? A perspectiva que a gente tem dessa construção com todas essas seccionais é essa, sabe? Resumir o que o Williams falou, o que o Tiago falou, dessa luta constante. Quando os bons, eles fecham os olhos para o que está acontecendo, né, o mal, ele sempre prevalece. A gente não pode deixar com que esse mal prevaleça. A gente não pode ser usado como bucha de canhão para políticos. Nós não podemos deixar que o sangue dos inocentes fique em nossas mãos. Não podemos mais deixar que crianças sejam apedrejadas, que templos sejam pichados, sejam agredidos. Nós não podemos fazer isso, porque as nossas divindades, os nossos divinos, os nossos avatares, os nossos deuses, o nosso Deus, ele não quer que o ódio ele prevaleça, ele quer que o amor prevaleça. E amar é isso, amar é saber que o meu Deus, como o Williams falou, está dentro dele, está dentro do Tiago, está dentro de você que está assistindo. A minha deusa também está dentro de vocês, porque eu reconheço o sagrado dessa forma. A luta que a gente tem nesse combate é justamente essa, sabe? De levar amor para as pessoas. É só em ver, por exemplo, o pai Antunes sorrir quando nós chegamos, foi um grupo com 6 a 7 religiosos. Estava o pastor Flávio Henrique, se não me engano, na época, pai Erivaldo, estava a Ekeditânia, estava eu e estava mais alguns outros, que agora, de memória, eu esqueço. Mas vocês não têm ideia de como é ver o sorriso no rosto de alguém que sofre com a intolerância religiosa, podendo ter essa segurança em ver que outros religiosos foram lá abraçá-lo e dizer, não, o senhor vai cantar sim. E estava lá todas essas expressões religiosas cantando para Xangô, ouvindo esse canto, né? Porque também a gente tem as nossas perspectivas dogmáticas, né? Mas vocês não têm ideia de que é ver o sorriso na cara de pai Antunes e ele lá, sabe, botando para fora, porque querendo ou não, a gente desacredita no Estado. É de primazia que a gente se una para forçar o Estado a ser funcional. Eu não quero estar em 2020 discutindo intolerância religiosa, porque não era para estar assim. O Estado ele tem que ser funcional. Os vereadores, vereadoras, o próprio governador, os prefeitos, prefeitas,
Ai, meu Deus, os deputados e deputadas, vocês precisam trabalhar. A gente está aqui para ajudar vocês. Agora vocês têm que entender que vocês não são. Vocês não são o Estado, vocês estão no Estado, vocês são servidores públicos. E eu deixo isso sempre bem claro, porque ou vocês trabalham, ou então a gente começa a se modificar o pensamento e como vai fazer com que vocês não continuem a trabalhar mal do jeito que vocês estão. A gente tem que agradecer, é claro, a César, o que é de César, tantas questões municipais, os vereadores, vereadoras, os deputados que sempre tiveram a porta dos gabinetes abertas, né? Com isso, a gente não está aqui alisando para eles. Ao contrário, é o papel deles como Estado. A perspectiva que a gente tem é também ter o entendimento. É por isso que a gente tem um outro projeto, né, escutando os pré-candidatos a vereadores. Né? Eu vou dizer isso para vocês, Santa Rita, Cajazeiras e Bahia estão querendo também fazer o mesmo processo que é aqui de João Pessoa. Então, vocês vão conhecer também pré-candidatos que estão sensíveis à causa. E nós precisamos disso. De entes políticos que se preocupem e entendam o que é liberdade e diversidade religiosa. Porque muita gente acha que liberdade é libertinagem, e não é. Eu não posso pegar, né, a minha verdade absoluta, até porque constitucionalmente o meu direito à livre expressão, ou o meu direito a livre credo, ele está garantido. Mas essa liberdade não é absoluta, senhores. Se eu assassinar alguém por conta de um motivo religioso, é crime. E os rigores da lei, eles precisam, sim, alcançar essas pessoas fundamentalistas. Porque quem assassina uma outra pessoa, quem agride outra pessoa, seja de forma a atacar uma pedra ou falar palavras, é um criminoso do mesmo jeito. E não pode simplesmente achar que por detrás da sua cortina, do tabu ou dogma religioso, você estará fora das garras da lei. Lembre-se sempre disso. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E todos nós, independente de cor, de crença, independente de raça, independente de orientação, seja ela filosófica, sexual, política, não estamos acima da lei. É o nosso dever. A gente sempre fala assim, os meus direitos como cidadão. Nós temos deveres. Aprendam desde já que nós temos deveres para com a nossa sociedade. E no momento que nós deixamos de praticar os nossos deveres, nós incorremos em erro. Achar que brasileiro tem sempre que ter a satisfação do seu jeitinho em só ganhar direitos está errado. Nós precisamos sim repensar. A gente precisa sim conversar com os mais novos, com as crianças, com os jovens e também com os mais velhos. Sabe, a perspectiva que a gente tem, né, de estar aqui hoje, né, falando pela Célula Cabedelo, a Célula Campina Grande, a Célula João Pessoa, é justamente mostrar a vocês que todo mundo está alinhado hoje aqui no Estado a fazer isso, a lutar. E a lutar o bom combate. A gente não quer agredir ninguém. A gente não quer agredir a religião de ninguém. Eu não quero levantar a bandeira político-partidária de ser ninguém. Eu quero simplesmente ser respeitado. Foi o que o Williams falou, o que o Thiago falou. Nós precisamos disso. É que haja um entendimento para que eu possa existir mesmo sendo diferente. Qual o problema de ser diferente? O que incomoda em ser diferente? Será que realmente amar a todos é válido? Será que realmente a grande mensagem que grandes avatares, grandes deuses deixaram, né, para a gente é que o amor é máxima, o amor constrói, que o amor é tudo? Será que realmente a gente está entendendo o recado que as nossas divindades, nossos deuses e deusas estão deixando para a gente? Sabe? Fica essa pergunta, né, no ar para você que está assistindo e que você tem empatia, sabe? Leva essa empatia para os parentes, para os grupos da família do WhatsApp, sabe? Que às vezes pululam de gente estranha, né, numa festa esquisita, que não estão legais, mas a gente precisa sempre falar, a gente não pode se calar, sabe? Quando você vê que alguém está... Você pode discordar dessa pessoa, né? Você não pode ficar omisso. O Karl Popper fala que nós não devemos tolerar os intolerantes. E quando ele diz isso, ele fala na perspectiva do que fez o nazismo ascender. Foi a tolerância da República de Weimar que vai lá e diz, não, vamos tolerar,
são diferentes, e coisa, mas eles são intolerantes. Eles pregam ódio, eles pregam a radicalização, e o genocídio aconteceu. Porque os justos, os bons, simplesmente se calaram. Nós não podemos deixar mais as nossas bocas fechadas. Viu na rua alguém fazendo alguma coisa, grita. Perspectiva de lei. Cada cidadão brasileiro pode, sim, dar voz de prisão a alguém que esteja cometendo ato ilícito. Liga 190, dá voz de prisão, junta 2, 3 e segura a pessoa que está cometendo crime. É nosso dever como cidadãos. E aqui em João Pessoa a gente se orgulha muito em ter o DECRAD, do Dr. Marcelo Falcone, que é a delegacia especializada, né? A gente se orgulha muito da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-PB, do Franklin, da Mônica, do Tarcísio e do Bruno. A gente tem que lembrar que a comissão não é só o Dr. Franklin, são outros advogados. A gente se orgulha muito da Comissão de Diversidade Religiosa com a doutora Alicia Pereira, da Defensoria Pública. São entes que estão se organizando para justamente não se calar. São entes que estão aqui trazendo para vocês que estão assistindo a gente já em 1 hora e 5 minutos essa perspectiva de luta. Aconteceu alguma coisa? Liga, pode ser 3 horas da madrugada. A gente vai estar sempre pronto e disposto para ajudar vocês. É nosso papel diminuir esses números. De 3 anos para cá, aumentaram mais de 600% os casos de intolerância religiosa no Estado. É preocupante, é alarmante isso. Um Estado que sempre foi colocado como um Estado carinhoso, né? O Estado da Paraíba sempre foi o coração do Nordeste, sempre foi colocado como o amor do Nordeste. O que está acontecendo para que esse ódio ele esteja brotando dos subterrâneos, do esgoto? Por que esse ódio está brotando? A gente não pode deixar esse ódio brotar. A gente precisa aniquilar esse ódio, viu? Então, fica a mensagem final, né, do Willam e do querido Tiago para a gente finalizar. Eu, no final, vou falar da de amanhã, né, da nossa palestra de amanhã, mas fiquem à vontade para as considerações finais, queridos. Tiago, pode começar, querido. Gostaria de agradecer, gente, a quem ficou nos escutando até agora. Agradecer ao meu pai Antunes, Caldas de Oxalá, que está aqui. Foi a pessoa que me deu força, que em alguns momentos me ergueu, me ensinou muita coisa. Tem paciência comigo, né? Eu sou um pouco aguerrido demais às vezes, então ele está me ensinando aquela paciência, aquela parcimônia dele. Ao meu irmão Murilo, que está aqui acompanhando também. A outros líderes religiosos aqui de Campina, que, se você se entrar do fórum, juntem suas vozes comigo, porque enquanto eu sei que tem mais pessoas que estão querendo falar aqui em Campina, que estão querendo se pronunciar também, eu vou ser uma voz que nunca vou estar aqui, eu vou estar sempre feitas, não para grupos políticos, nem para grupos específicos, mas para a população. Então, não importa, quer você que seja político, aqui em Campina tem que se deixar claro, não venha atrás da gente, como já vieram atrás do fórum, atrás de apoio para candidaturas que vocês não vão receber. Agora, se você quiser, no seu programa, incluir uma perspectiva de trabalho para o ensino religioso, para uma educação para a pluralidade religiosa, entre outras coisas, você vai ter um passeio por fora. Agora, para políticas partidárias, você não vai ter. Então, eu gostaria de deixar claro, como é presidente do Fórum de Campina Grande, aqui sempre tem que deixar claro isso, que o Fórum não é um órgão político, um órgão religioso. Eu represento outras religiosidades, eu não represento só o candomblé, eu represento o artigo da Constituição que diz que nós devemos ter liberdade de culto. Então, a gente está aí para que isso se faça cumprir e para que se possa fazer com que as pessoas tenham consciência disso. Para educar, não para fazer politicagem. Então, como eu disse, nós não somos políticos vestidos de religiosos. Nós somos religiosos que fazemos atos políticos. É totalmente diferente. Então, eu gostaria de deixar meu abraço ao convite aí que Saulo fez, ao pastor Willam, dizer que estou com saudade de vocês, esperar essa pandemia dar mais uma amenizada ainda, para a gente poder se reunir, tomar aquele café, trocar aquela ideia, e deixar o meu abraço aí para os religiosos que nos live, quero escutar um pouco do nosso trabalho aqui nas nossas seccionais, e agradecer novamente a audiência de quem ficou até agora nos acompanhando.
Williams, querido, fica à vontade. Só mais uma vez agradecer, né, ao convite de Saulo para estar nesse bate-papo tão gostoso sobre esse pluralismo, sobre o nosso trabalho que é desenvolvido, né? Saudações mais uma vez e gratidão a Tiago por estar nessa partilha conosco, né? E como o próprio Tiago colocou, saudações a todos vocês, né? E gratidão que nos acompanharam a cada minuto, a cada segundo desta live. Compartilhe ela, né? Para que outras pessoas também possam receber essa mensagem. E fazendo das palavras de Tiago a minha. Compreendam que o fórum ele não é político, mas ele é um agente, sim, de uma política pública de qualidade. E para isso a gente vai atrás, a gente vai correr, a gente vai gritar, como diz o Diácono Mailton, a gente vai se manifestar na rua, mas a gente vai fazer a coisa acontecer e nossa voz ser ouvida. Né? É assim que vai o dele, vai se manifestar. Então, só agradecer, né, por esse momento maravilhoso, rico de partilha, e que as outras lives elas possam ser nesse mesmo viés de grande alegria, de encontro. Então, um abraço a todos vocês que estiveram conosco e um abraço aos meus queridos irmãos que partilharam comigo esta tela e esse momento. Eu é que agradeço a vocês, né, o tempo, né? E quem está assistindo também, que está interessado em saber como é que é o funcionamento do fórum, porque muitas pessoas colocam o fórum, às vezes, só como atuante na bandeira do combate à intolerância religiosa e quando acontece o crime, né? Mas a gente tem que lembrar que prevenção, controle, cobrança e fiscalização também fazem parte do nosso projeto, tá? Não só dessa bandeira do combate à intolerância religiosa, mas do diálogo interreligioso, do respeito às religiões, a construção de uma cultura de paz, não só entre as religiões, mas com todos, né? E também, claro, não podemos deixar de falar do ensino religioso e do Estado laico, né? Essa é a nossa bandeira quanto fórum, é o nosso trabalho. São projetos construídos como esse, das Super Lives, que desde segunda-feira abrilhantam em muito combate, mesmo em casa, nesse momento de pandemia. Nós estamos aqui com vocês, né, despendendo tempo, trazendo para vocês essas informações para que vocês consigam entender que o trabalho não para, né? Nós estamos aqui justamente, né, com todos vocês nesse processo. E contamos com vocês nisso, né? É como eu falei, quando os justos eles se unem, o mal ele corre longe, né? E a gente precisa, como disse o Diácono Mailton, né, se manifestar para poder realmente fazer com que haja a correria dessas pessoas más, né? Olha, pessoal, então a gente vai finalizar por aqui, né? Lembrando que amanhã, a mesma hora, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, tá? Às vezes não precisa nem do link. Se você vier aqui na página do fórum e clicar, né, a live estiver rolando, você já pode assistir. Você não precisa esperar o link, tá? 7h, 7h05, no máximo, a gente já está começando amanhã. Amanhã temos a perspectiva com a professora Diana Alves e com a Iked Tânia e com o Babalorixá Júnior Jogum. Então, amanhã é justamente um bate-papo como foi na segunda-feira, né? O Saulo vai ficar quietinho, só na moderação, enquanto o pessoal vai falar sobre a dinâmica do que tem acontecido com eles. Então, não percam, amanhã está super bem montado. A professora Diana, né, fez um cronograma maravilhoso para vocês, para essa aula. Então, por favor, sintam-se à vontade. Querem conhecer nosso trabalho? Redes sociais como Instagram, Facebook e os grupos de WhatsApp. Recentemente tivemos agora a implementação do Instagram do Fórum de Cabedelo, né? Se tudo der certo, né, Thiago? Campina Grande é o próximo. E fiquem à vontade para seguir a gente lá, para curtir, para compartilhar, para comentar, tá certo? Diga aí, Thiago. E nessa semana vai ter o Instagram. Nossa, dessa semana. Pronto aí, ó. Temos a notícia de que Campina Grande já vai começar também a implementar as redes sociais. Vocês precisam conhecer o nosso trabalho e acreditar, né? Acreditar que a gente está fazendo essa mudança. Não é à toa que precisou de várias expressões religiosas juntas
não só as expressões religiosas, a gente tem que deixar isso claro também, né? Porque a OAB, a Defensoria Pública e outros sempre estiveram conosco, sempre acreditaram, sempre fizeram audiências públicas. As pessoas das cidades, né, como Campina Grande, Cabedelo e as outras que compõem as seccionais, também participam ativamente do debate. A gente faz reuniões presenciais, não agora por conta da pandemia, mas, né, mesmo nas reuniões online, a gente não deixa de trabalhar, não deixa de implementar. Se preparem que tem novidade. Né? A PM da Paraíba vai trazer uma novidade muito grande para a diversidade e liberdade religiosa. Então a gente conta com vocês nisso, tá certo? Um forte abraço a todos. Até amanhã na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Um forte abraço e um grande cheiro.